No coração do Alentejo, onde a paisagem se estende até ao horizonte. A terra encontra-se em constante transformação. São os cereais de inverno que, ano após ano, moldam este cenário, desempenhando um papel crucial na agricultura desta região. Trigo, cevada, aveia e centeio são os protagonistas de uma tradição que atravessa gerações. E todos os anos, quando as searas começam a crescer e a ganhar forma, as expectativas dos agricultores também se enchem de esperança. Mesmo quando se trabalham os cereais há mais de 40 anos, como é o caso de Fernando Rosa, um experiente agricultor da região de Castro Verde. Estamos sitiados aqui na zona do Campo Branco, nas terras de Castro Verde, portanto, Concelho e Freguesia de Castro Verde. Estamos no Monte da Achada. Estamos perante aqui uma cultura de trigo semeadas no fim de outubro. Temos aqui uma área aproximadamente de 20 hectares e o trigo que temos aqui à nossa frente é o Antequera. Nós, quando começámos a nossa atividade, fazíamos só dois tipos de cereais, um primário e um secundário. Nessa altura, como era só cereais que nós tínhamos uma área aproximadamente de 200 hectares de cereal. As coisas mudaram, fazemos agora um bocadinho de trigo. É por caroliça, bem dizer, porque as despesas são imensas para o proveito que se tira, mas como agricultor que somos, o trigo tem que fazer sempre parte do nosso pacote. Portanto, temos uma agricultura variada entre a pecuária e os cereais e, portanto, temos que tirar o rendimento de um lado porque é compatível a palha que sai deste trigo para alimentar a nossa pecuária. Ele traz um pouco de doença, mas está com potencialidade para dar entre as 2.000 e as 3.000 kg por hectare. No norte alentejano, em Elvas, após as sementeiras, o Clube Português dos Cereais de Qualidade reuniu-se para assinalar a importância dos cereais produzidos na região e o 25º aniversário deste grupo que junta a produção, a indústria e a investigação. O Clube Português de Cereais de Qualidade assinala hoje aqui o 25º aniversário, por isso fazemos bodas de prata em termos de aniversário e é a 50ª Assembleia Geral que vamos realizar hoje à tarde. Por isso, é uma data festiva, são 50 Assembleias Gerais e 25 anos de clube. Tivemos a alegria e a honra de ter a presença do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas e de todos os membros do clube, desde a indústria, a investigação e todas as organizações de produtores estão aqui hoje representadas. Tivemos no campo, vimos searas. O ano também é um ano muito agradável, bom em termos de produção, esperemos que qualitativamente também, e por isso estamos muito contentes por este dia e por poder já chegar a estas bodas de prata com o sucesso e com a diversificação que este clube tem vindo. Quando falamos em cereais no Alentejo, estamos a falar cada vez das terras de melhor qualidade, com todos os problemas e toda a desertificação que tem vindo para culturas permanentes. Quem continua a fazer cereais são efetivamente as terras de melhor qualidade. Por isso, o profissionalismo e a maneira de fazer está cada vez mais à vista de todos e por isso vamos continuar a produzir com muita qualidade. A área agrícola dedicada à produção de cereais no Alentejo tem vindo a diminuir nas últimas décadas. No entanto, esta é uma cultura estratégica não só para a economia, mas também para a coesão territorial e, acima de tudo, para a soberania alimentar. Nós temos assistido a um decréscimo grande da área produtora de cereais e neste momento temos um grau de autoaprovisionamento de cerca de 20% e estes 20% é porque inclui a cevada dística, onde somos autossuficientes em cerca de 30%. Já é no caso do trigo duro e do trigo de mole andará na casa dos 5, 7%. Isto é uma situação dramática até numa lógica de independência do país e até de coesão territorial. E os cereais é uma cultura importantíssima para o país porque nós só temos 17% da superfície agrícola útil
nacional é que é de regadio. E nessas áreas temos imensas alternativas culturais, de culturas de outono e inverno, culturas de primavera-verão, muitas delas completamente dependentes do regadio. O caso dos cereais é a única situação que a única alternativa cultural que se pode fazer numa vasta área do nosso país, onde não existe água e não existem alternativas culturais. Ou se faz regadio, ou se passa para uma pastagem muito extensiva, ou então é o abandono. E o pior que pode acontecer a um país é o abandono. Nós já temos esse processo, já iniciou. 70% da população nacional vive na região do litoral, só 30% é que está no interior, e se não se incentivar a produção de cereais nessas áreas, não se consegue fixar pessoas, não se põe a economia a funcionar no interior do país, e até por isso, numa lógica de coesão territorial, é importante este tipo de culturas. O Clube Português de Cereais de Qualidade tem um papel agregador da fileira, sendo a indústria um elemento fulcral, uma vez que assegura o escoamento da produção dos agricultores. A indústria reconhece a qualidade dos cereais nacionais e lamenta que não haja maior quantidade para fazer face às necessidades, como no caso da indústria cervejeira. Os cereais do Alentejo são importantes para a central de cervejas, porque está na estratégia da empresa fomentar a produção de produtos locais e promover esse desenvolvimento nos locais. A cevada nacional, temos uma aposta também com marcas diferenciadas como a Boémia de Cereais do Alentejo, e é uma forma de ajudar a desenvolver as culturas locais. Sem cevada não há cerveja, ou seja, precisamos da cevada para produzir o malte para usar na produção da cerveja. Os cereais do Alentejo são muito importantes porque permitem-nos originar matéria-prima mais próxima, portanto há uma pegada ambiental do ponto de vista, pegada carbónica do ponto de vista de cereais, se originarmos no Alentejo é muito mais favorável do que se importarmos, e depois do ponto de vista de qualidade, partindo de uma lista de variedades recomendada para a indústria, temos a partida condições de qualidade mais favoráveis do que no cereal importado, em que é mais difícil fazer essa seleção. Para nós, infelizmente, ainda não representa muito. Temos um projeto de fileira, que é os cereais do Alentejo, onde integramos desde a produção até ao fabricante de pão. Portanto, temos um projeto de fileira, mas que infelizmente só representa cerca de 5% das nossas necessidades e do nosso consumo de trigo, porque não há ou que não se produz trigo em quantidade suficiente para alargarmos esta percentagem e a incorporação de trigo nacional nas nossas farinhas. De outra forma, consumiríamos mais, se houvesse mais trigo. A Moagem Ceres também é cliente assídua dos produtores de cereais do Alentejo. Encontra nestas terras um produto com baixo teor de pesticidas e de umidade, que o torna de excelência para a preparação de alimentos para crianças. Tem uma importância fundamental, sobretudo em áreas muito específicas. Nós, infelizmente, só compramos cereais aqui no Alentejo para os baby food, portanto, é uma cultura muito adaptada a fazer cereal baby food, pelas suas características. São cereais de baixo teor de pesticidas, são cereais que saem do campo com umidade muito baixa e que nos permitem também fazer aqui um prolongamento da nossa atividade durante um ano sem ter problemas maiores, exatamente por causa da baixa teor de umidade. O Clube Português dos Cereais de Qualidade reúne no início das ceifas e no arranque da campanha da sementeira dos cereais praganosos. São momentos de análise do ano agrícola e de preparação da campanha seguinte, mas também uma oportunidade para sensibilizar decisores políticos para a importância da fileira. Em termos agrícolas, temos objetivos que são urgentes. Se olharmos para o déficit agroalimentar, em 10 anos ele mais do que triplicou. Nos cereais, a nossa taxa de aprovisionamento está na ordem dos 20% e tem caído a pique. Nós temos a obrigação de não só olharmos para a nossa autonomia estratégica, como contribuirmos para o reforço da autonomia estratégica da União Europeia na área alimentar. E depois há um objetivo nacional
e felizmente temos um primeiro-ministro que gosta e percebe a agricultura como sendo estratégica e como sendo verdadeiramente importante para Portugal, é essencial nós fazermos um investimento numa outra área, na água. Felizmente o Sr. Primeiro-Ministro lançou a Água que Une, em que a partir de 2025 teremos a definição dos investimentos, e até lá vamos, com o Ministério do Ambiente, decidir quais são, quer no âmbito do regadio para a agricultura, quer no âmbito também do objetivo do abastecimento humano. Desde sempre, a agricultura está sujeita aos caprichos do tempo, que, com as alterações climáticas, se têm tornado cada vez mais desafiantes. Deste modo, os agricultores reinventam-se a cada campanha, por forma a chegar ao ponto alto do ano, a colheita, com um resultado positivo em termos de qualidade e produtividade, como é o caso de Fernando Carpinteiro Albino, um dos mais respeitados agricultores alentejanos. Nós estamos numa exploração agrícola, familiar a sério, que está situada aqui, neste caso concreto, concelho de Monforte e freguesia de Santo Aleixo. É uma exploração, como praticamente todas as outras explorações extensivas, em regime extensivo, é uma exploração essencialmente de sequeiro, com um regadio introduzido por nós e por nossa família desde os anos de 1990 até agora, que se transformou de sequeiro em regadio ajudado para um conjunto de culturas que passam pelos cereais. Muito importante os cereais nesta exploração agrícola, mas os cereais associados a uma segunda cultura. E a segunda cultura são vacas alentejanas em linha pura, que nós temos e que são importantíssimas para todo este ecorregime e o aproveitamento dos subprodutos das searas. No Alentejo, onde nasceu o maior lago artificial da Europa, fruto da barragem do Alqueva, e que disponibiliza a água que permite viabilizar uma enorme variedade de culturas, há profissionais que continuam a acreditar em culturas essencialmente de sequeiro, ainda que ajudadas pontualmente com a rega. Esta parcela pode servir mais ou menos como um exemplo de que há quem acredita ainda em continuar a semear em sequeiro, não é? Eu sou o primeiro a ter cuidado, não é? Com uma afirmação deste tipo. Dentro da minha exploração, em que tenho bastante área regada, nós não desprezamos a culturas de sequeiro em determinadas culturas. Esta cultura que está aqui é um triticale, foi semeado no dia 8 ou 9, não tenho agora concretamente, de novembro do ano passado. É uma cultura que está no campo, até agora, está a ser ceifada. É uma cultura que nós aqui somos adeptos dela, porque é uma cultura que nos traz bons resultados, face também a uma diminuição dos custos de produção. É uma cultura muito rústica e está muito adaptada ao nosso Alentejo e às condições climáticas. O cereal é uma cultura tradicional no Alentejo, o que não representa estagnação no tempo. A inovação tem sido uma constante, nomeadamente com a introdução de tecnologia de precisão. As máquinas são, hoje em dia, absolutamente indispensáveis, não é? Como sabemos, até há umas dezenas de anos, são para aí 60 ou 70, era tudo à mão. Portanto, isto tudo modificou e hoje em dia as máquinas são indispensáveis. Estas máquinas, por exemplo, que nós temos aqui, não são umas máquinas, digamos, do último modelo nem do último ano, que as máquinas já têm algumas campanhas, não são máquinas velhas, porque são muito bem reparadas todos os anos e estão, sobretudo e acima de tudo, feitas com investimento nosso, muito atualizadas. Todas estas máquinas têm os GPS metidos, têm a precisão toda metida, as terras têm todas a condutividade e os mapas da condutividade e os mapas que saem das ceifeiras vão ditar muito da maneira como nós trabalhamos as terras para a campanha seguinte.
Regressamos a Castro Verde, onde Fernando Rosa também já está a ceifar o trigo semeado no final de outubro. E o resultado do trabalho, ao longo de todo o inverno, está à vista. Estamos a falar aqui nesta parcela de trigo que foi semeado nos fins de outubro, portanto, teve uma nascença boa, o ano depois veio favorável e então temos aqui uma seara que vamos esperar que ela vá dar perto dos 3.000 kg por hectare. Quando nós estamos a falar que a seara tem que ser colhida com calor, o calor porque é que dá? Dá-nos que o grão fica mais perfeito, perde umidade, nós não temos interesse em colher seara com umidade, porque só nos traz depois problemas na armazenagem. Portanto, quanto mais seco tiver o bago, o melhor é. Falando aqui na nossa ceifeira, a nossa máquina que se encontra atrás de nós, é uma máquina que faz a colheita do cereal. Temos que ter em atenção as afinações. É uma máquina que não pode andar nem muito depressa, nem muito devagar. Temos que andar com ela à velocidade que o cereal nos permite. Será uma velocidade média se andarmos com estas máquinas, porque há máquinas, modelos superiores, que conseguem ter outra produção, mas falando para esta máquina, falando aí na média dos 4,5 km, 5 km de velocidade, será uma velocidade ideal para se debulhar isto. Porque se andarmos um pouco mais depressa vamos ter problemas, porque a máquina depois não vai ter capacidade de crivar, ou seja, de limpar a semente, e vamos começar a ter percas de semente e, portanto, vamos ter quebras depois no final da produção por excesso de velocidade. Portanto, temos que andar sempre com uma velocidade consoante a seara nos vai permitindo o rendimento da máquina. Um pouco mais a norte, em Elvas, o agricultor João Caldeira está a terminar a campanha de cevada, um cereal que produz para a produção de malte. Nós estamos no concelho de Elvas, portanto estamos em Elvas. Eu tenho aqui uma exploração agrícola composta por sequeiro e por regadio. Faço, em termos de cereais preganosos, faço trigo mole, trigo duro, cevada, enfim, faço uma panóplia de cereais. Acontece que neste momento estamos aqui a fazer a colheita de uma cevada dística, portanto, que tem fins para a indústria, para a produção de malte. Eu trabalho com vários tipos de cereais, com trigo mole, com trigo duro, com cevada, até porque há um ditado muito antigo que diz que não devemos pôr os ovos todos no mesmo cesto, não é? Portanto, deve haver uma diversificação. E nós assim fazemos. E até porque a cevada é uma razão também pela qual também se faz, porque tem um período de sementeira um bocadinho mais tarde do que tem normalmente os trigos. E então nós, quando fazemos a nossa calendarização da nossa programação de sementeira, acabamos por meter trigos, eventualmente, quando se começa mais cedo, ciclo longo, a meio do percurso já há ciclos mais curtos e normalmente depois acabamos com as cevadas que são sempre bastante mais curtos ou mais curtos do que são os trigos. A cevada tem a ver com este fator e tem a ver também com a parte da indústria, que é um produto que a indústria quer. O ano agrícola foi favorável à produção de cereais, estimando-se uma boa colheita em termos de qualidade e produtividade. Eu penso que este ano esta cevada será a cevada que andará dentro aí dos 5.000 quilos. Julgo que será mais ou menos, pelo menos é a minha previsão. Em relação ao ano passado é muito melhor, o ano passado foi miserável, absolutamente miserável. Em relação a outros anos, já tivemos também anos desta produtividade, como também já tivemos 3.000, 4.000, enfim, isto, como digo, e digo sempre a muita gente, na agricultura não há 2 anos iguais. A agricultura, de um momento para o outro, até podemos ter uma expectativa de um ano bom, aparece uma doença, aparece uma coisa qualquer, temos que tratar, nos trigos moles, aconteceu-me isso, já muito tarde, já dentro de abril, apareceram fungos e eu acabei por ter que fazer fungicida já tarde. Enfim, a agricultura é céu aberto e vive muitos problemas. Uma boa cevada é uma cevada com características que, no fundo, que a indústria procura, que basicamente é com um bom calibre, portanto, uma cevada grossinha, boa, com uma proteína baixa e com um bom peso específico. Basicamente é isto. Em Santo Aleixo, Fernando Carpinteiro Albino
dá continuidade ao trabalho iniciado por outras gerações. A vasta experiência permite-lhe ter uma visão crítica sobre o setor, reforçando a importância da cerealicultura para o país. É preciso, eu acho que é absolutamente obrigatório, que qualquer país, ainda por cima, país numa franja da Europa, tenha um mínimo de produção de bens alimentares absolutamente essenciais para a alimentação do povo. Do povo, é toda a gente que come pão. Termos a noção de que, para sairmos deste marasmo, é preciso convencer os agricultores que deixaram de fazer cereais. E por isso temos que os cativar. Porque área e terra temos. Nós formos ver aqui atrás de mim, toda aquela área que está ali, que está de pastos um bocadinho diferentes destes, não estão semeados, mas já foram semeados. Nós temos que convencer esta gente de que se pode fazer culturas de cereais, ganha dinheiro. É absolutamente obrigatório, dentro da política agrícola comum e das ajudas que nós temos, que este governo ainda pode fazer, nesta nova revisão que está do PAC, uma revisão dos valores que foram criados o ano passado, finalmente o ano passado, uma ajuda direta para a produção de cereais. Em minha opinião, essa ajuda devia ser pelo menos o dobro nos cereais perganosos. Não tenho dúvidas nenhuma. Mesmo assim, com dificuldade para cativar os agricultores, porque a produção de cereais não está como estava antes do 25 de Abril ou como estava antes de 86. Nós estamos limitados nos preços. E os preços das commodities, os agricultores são uns meros atores, peões, são peões de brega, que não pesam nem fazem importância, nomeadamente nós. Um país pequenino, temos que nos contentar com os preços que estão no mercado. E os preços que estão no mercado são os commodities. Isto acho que foi das piores coisas que aconteceu, foi meter os bens alimentares em commodities. De regresso a Castro Verde, o investigador Manuel Patanita apresenta-nos o campo de ensaio onde todos os anos se testam novas variedades de cereais, destacando a sua importância para o setor e para os produtores da região. Isto é um campo experimental, portanto, situado na zona do Campo Branco, de uma colaboração que existe há vários anos, desde 2012, 2013, entre o Instituto Politécnico de Beja, nomeadamente o Centro de Experimentação Agrícola e a Associação de Agricultores do Campo Branco. Neste caso concreto, estamos na presença de um ensaio em microparcelas com variedades de trigo mole, de centeio, de triticale e de aveia, cujo principal objetivo é avaliar a adaptação agronómica, a fenologia, portanto os ciclos, e também a aptidão em termos de indústria de várias variedades destas 4 espécies que acabei de falar. Temos aqui, digamos, um mostruário a céu aberto, nas condições típicas da região, nas quais estas variedades que aqui estão a ser testadas vão ser depois aplicadas, aquelas que tiverem potencial na grande cultura, portanto, nas condições do agricultor. Portanto, a grande vantagem é, de facto, avaliarmos a adaptação destas mesmas variedades in loco, ou seja, no local onde potencialmente elas podem ter vantagens para ser usadas na grande agricultura. Podemos observar que há aqui comportamentos diferenciados em termos de evolução de estados fenológicos, variedades com ciclos mais longos, variedades com ciclos mais curtos, variedades com mais alta palha mais baixa. Portanto, ou seja, temos aqui diversas morfologias das culturas e, obviamente, estas morfologias, umas mais adaptadas à zona em concreto, e nomeadamente à data de sementeira que foi aqui realizada, que foi 17 de novembro, portanto, umas mais adaptadas a esta data, outras menos, e à medida que vamos fazendo essa avaliação e depois também na avaliação agronómica, em termos de produtividade, vamos verificar, portanto, que essa é que é, do ponto de vista económico, aquilo que é mais importante. Vamos verificar que há de haver algumas com potencial mais elevado e são essas que, ao fim e ao cabo, nós vamos selecionar ou vamos identificar como potencialmente mais interessantes e são aquelas que passamos a informação para apoiar, eventualmente, a decisão do agricultor nos próximos anos. O campo de ensaio do Campo Branco é um mostruário a céu aberto, disponível para os agricultores, ajudando-os a tomar decisões em relação a futuras culturas e variedades.
Estes campos de ensaio já remontam ao ano de 2012, 2013, ao ano agrícola, e a partir de uma necessidade que havia de tentar mostrar ao agricultor aquilo que existe no mercado em termos de espécies e variedades. Começou com um pequeno ensaio só de cereais e forragens e hoje já se alargou a outros ensaios com microparcelas e com rotação em sementeira direta, mais também na base da experimentação do que só em base de demonstração. Este tipo de ensaios é importante fazer nesta região do Campo Branco, do concelho de Castro Verde, porque é um concelho com muitas especificidades e que não tem hoje a capacidade produtiva que têm outras regiões do país. Então decidimos estar aqui, também numa região mais pobre e com uma base pecuária neste sistema agrícola que é muito importante, e tentar mostrar aqui aquilo que se poderá melhor adaptar para que o agricultor também possa dar aqui um contributo do seu trabalho e para melhorar este sistema agropecuário da agricultura que é tão importante em Portugal e que representa mais de 80% da superfície agrícola útil. O Alentejo, outrora reconhecido como o celeiro de Portugal, viu nos últimos anos os campos dourados das searas a ser substituídos por outras culturas. Mas acontecimentos recentes, como a pandemia ou o ressurgir da guerra às portas da Europa, realçam a necessidade do país ter uma estratégia de valorização de uma cultura essencial na alimentação de pessoas e animais. Como vimos, existe vontade e conhecimento para o fazer. Seremos capazes de aproveitar esta oportunidade?